Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Napoleão Hill. Para muita gente, esse nome é praticamente sinônimo de sucesso, né? Dizem por aí que os escritos dele ajudaram a formar milhões de milionários. O nosso papo aqui é justamente sobre isso. Como ele conseguiu pegar essa coisa que parece meio mágica, o sucesso, e transformar numa ciência, sabe? Algo que dá para aprender e, o mais importante, aplicar. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa ideia central dele, que é super poderosa. Essa frase é, na verdade, a base de toda a filosofia do Hill. O simples reconhecimento de que a nossa mente tem um poder ilimitado. É o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar hoje. E para guiar essa nossa jornada, a gente vai direto na fonte, que é a coletânea de escritos dele chamada A Ciência do Sucesso. É daqui que a gente tirou os princípios e as histórias que realmente construíram o legado dele. Mas, afinal, quem era o homem por trás de umas ideias tão transformadoras? Como é que alguém que começou do nada, na pobreza, se tornou uma das vozes mais influentes do século XX? A história do Hill parece roteiro de filme, sabe? A clássica jornada do zero ao topo. Ele nasceu numa cabana super humilde e usou o jornalismo como uma ponte, uma escada mesmo, que o levou até um dos homens mais poderosos da época, o Andrew Carnegie. E esse encontro definiu todo o resto da vida dele. E foi aí que veio o desafio. Um desafio, assim, monumental que o Carnegie jogou no colo do Hill. Uma missão de 20 anos, sem receber um centavo, para entrevistar 500 das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. O objetivo? Decifrar os segredos delas e criar uma fórmula única que servisse para todo mundo. Era uma tarefa de proporções épicas, para dizer o mínimo. E o mais impressionante, Hill levou exatos 29 segundos para aceitar essa missão que mudaria a sua vida para sempre. O que ele nem imaginava é que o Carnegie estava ali, com um cronômetro na mão, medindo o tempo da resposta. Essa decisão rápida e cheia de convicção foi a prova que ele precisava de que o Hill era a pessoa certa para o trabalho. Desafio aceito. Hill começou a jornada. E ele passou a tratar o sucesso não como sorte ou, sei lá, acaso, mas como uma ciência. Algo que podia ser estudado, entendido e, o mais importante de tudo, replicado por qualquer um. O Carnegie já deu para o Hill um ponto de partida, alguns pilares para começar a pesquisa. Ter um propósito bem definido, ou seja, saber exatamente o que se quer. Formar uma aliança mastermind. Fazer sempre mais do que o esperado, que ele chamava de esforço extra. Cultivar a fé aplicada, que é a fé com ação, e, claro, ter iniciativa pessoal. Esses foram os tijolinhos da nova ciência do sucesso dele. Isso nos leva a um dos conceitos mais importantes dele, o mastermind. E olha, não é só trabalho em equipe não, é a sinergia que acontece quando várias mentes se juntam e colaboram. Isso cria o que o Hill chamava de uma terceira mente, uma força coletiva que é muito mais poderosa do que a soma das partes. Agora, vamos sair um pouco desses princípios externos e focar no que, segundo Hill, era o verdadeiro motor do sucesso. O poder incrível e muitas vezes inexplorado dos nossos próprios pensamentos. Para explicar isso, o Hill usava a metáfora de um talismã invisível. Pensa que todo mundo carrega um desses. De um lado tem a atitude mental positiva, a AMP, que atrai tudo de bom. Do outro, a atitude mental negativa, a AMN, que, claro, repele. Segundo ele, o lado em que a gente escolhe focar é o que vai determinar a nossa realidade. Simples assim. E essa citação dele é genial para ilustrar a relação entre fé e medo. Hill dizia que não são forças opostas, não. É a mesma energia mental. A fé é a crença apontada para o positivo, o medo para o negativo. A questão é só para onde a gente escolhe direcionar essa força toda. Então, o ponto central aqui é que, para o Hill, a fé não era uma coisa passiva, uma esperança vazia. Era uma ferramenta ativa, super poderosa. A tal chave mestra, que não só permite sonhar, mas que de fato abre a porta para a realização desses sonhos. Ok, mas como é que a gente pega essas ideias tão grandes e transforma em ações práticas no dia a dia? Como dá para cultivar essa mentalidade de sucesso na prática mesmo? Hill sempre dizia que pequenos hábitos, quando são consistentes, levam a resultados gigantescos. Coisas como praticar a cortesia, que ele via como um sinal de liderança, expressar gratidão, que cria uma personalidade que atrai coisas boas, e, claro, ajudar os outros, com aquela ideia linda de que, ao ajudar o barco do outro a atravessar, a gente garante que o nosso também chegue na margem. Para fechar, vamos dar uma olhada no impacto imenso e super duradouro que o trabalho da vida inteira do Napoleão Hill deixou no mundo. A influência dele foi uma coisa incrível. Ele aconselhou presidentes como Woodrow Wilson e Franklin D. Roosevelt. Seus conceitos ecoaram até em discursos históricos.
Através dos livros, ele alcançou milhões e milhões de pessoas no mundo todo, de grandes executivos a estudantes. É um legado que, sem dúvida, continua vivo e muito relevante até hoje. Isso tudo nos leva à reflexão final. Hill ensinou que o primeiríssimo passo, antes de qualquer outro, é o desejo. Então, a pergunta que a filosofia dele deixa no ar para todo mundo não é como fazer, mas sim o quê. O que de verdade se deseja alcançar. Porque, segundo ele, é aí que tudo começa.